Olá, pessoal. Nessa apresentação, nós falaremos um pouco a respeito do desafio analítico promovido pela presença de cotinina na saliva, e essa atividade é uma exigência parcial da disciplina de Técnicas de Preparo de Amostra aplicadas à área farmacêutica da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus Diadema. A primeira parte dessa apresentação será realizada por mim, Fábio Moura, e a segunda parte será realizada por Bruno Camargo. Embora a pesquisa tenha sido feita em alguns papers, essa apresentação ela foi formulada basicamente em cima dos dois que estão destacados nesse slide. Antes da gente começar a falar da cotinina, vamos primeiro definir o que é cotinina e o que é saliva. Começando pela saliva, de acordo com os descritores em Ciência e Saúde lá no site da BVS, a saliva ela é um líquido viscoso e claro, secretado pelas glândulas salivares e pelas demais glândulas da mucosa da boca. Ela é composta, na sua grande maioria, por água, girando algo em torno de 97 a 99% de água, e ademais o restante é formado por lipídios, que seriam, por exemplo, colesterol, ésteres de colesterol, triglicerídeos, ácidos graxos livres e fosfolipídios, por exemplo. Também tem presença de proteínas como glicoproteínas, albumina, metabólitos enzimáticos e imunoglobulinas. Também há presença de compostos inorgânicos, aí tem uma variedade bem extensa de eletrólitos, e nesse grupo dá para destacar, por exemplo, presença de potássio, de sódio, cálcio, magnésio, de íons bicarbonato, íons fosfato. O pH da saliva gira em torno de 5,8 a 7,8, e a concentração da cotinina ela vai estar bem relacionada à quantidade de íons bicarbonatos presente na saliva. Outro ponto que é bem importante destacar que a presença desses demais analitos, né, dos lipídios, proteínas, dos eletrólitos, eles vão estar interferindo bastante na detecção da cotinina por sistemas espectrofotométricos ou então espectrômetros, né? Então, por exemplo, se você estiver falando de uma análise de detecção por LCMS, então se você tem lá compostos além da cotinina que ionizam também, você vai estar tendo um sério problema aí na detecção da cotinina. Se você estiver fazendo uma análise por HPLC apenas, se você tiver, por exemplo, uma proteína que esteja absorvendo no mesmo comprimento de onda da cotinina, você vai ter um problema analítico também. Então, aqui é um ponto que tem que tomar bastante cuidado na hora de definir qual técnica analítica vai ser utilizada. Esse slide é só para nível de curiosidade. Em um dos artigos que a gente estava estudando, a gente pegou esses números, né, falando que falando a respeito da produção de saliva em uma pessoa saudável. Então, uma pessoa saudável, ela produz cerca de 500 ml a 2,5 litros de saliva por dia. Aí, dependendo do artigo que estiver sendo lido, tem uma pequena variação para mais ou para menos. Pegando esses números, essa mesma pessoa saudável, ela produz cerca de 550 litros de saliva por ano, 38.325 litros de salivas durante 70 anos de vida saudável, e o fluxo salivar sem estimulação é algo em torno de 6 ml por minuto. E um fluxo salivar com estimulação gira em torno de 10 ml por minuto. Agora, começando a falar um pouco do que nos interessa, a cotinina, é,
Essa molécula é um alcaloide que é encontrado na folha do tabaco, é o metabólito predominante da nicotina. Também é utilizado como biomarcador para a exposição à fumaça do tabaco e também ela é estudada para o tratamento de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, esquizofrenia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Essa molécula tem uma meia-vida de aproximadamente 20 horas e pode ser detectável até mais ou menos uma semana após o uso do tabaco. A concentração de cotinina no sangue, na saliva, na urina é diretamente proporcional à quantidade de tempo que a pessoa ficou exposta e à concentração de fumaça de tabaco que a pessoa ficou exposta. Já em relação ao mecanismo de ação, a cotinina ela é rapidamente absorvida pelo pulmão e, e pouco absorvida pela boca e nasofaringe. Ela atua sobre os receptores nicotínicos de acetilcolina, modificando a estrutura do receptor e formando um canal de cátions, onde ocorre então a saída de potássio para o meio extracelular e promove a entrada de sódio e cálcio para o interior da célula. Isso faz com que haja uma modificação dos receptores, né? E inicia assim então um potencial de ação, o qual vai resultar em um rápido efeito estimulante, seguido de um efeito depressivo duradouro. Falando mais um pouco da cotinina, a nicotina, quando é absorvida, ela é metabolizada no fígado no sistema chamado citocromo P450 e é metabolizada em cotinina em aproximadamente 15 minutos. Então, uma vez que a nicotina é absorvida, cerca de 75 a 85% da molécula primária, ela é convertida a cotinina. E a cotinina, por sua vez, gera outros metabólitos terciários. Cerca de 10 a 15% continua na forma cotinina e 33 a 40% mais ou menos é metabolizado em hidroxicotinina e o restante é dividido aí mais aproximadamente 5 metabólitos terciários. Agora a gente cai numa pergunta: qual é a importância analítica da cotinina? A gente acabou de ver que a maior concentração, o maior metabólito formado a partir da nicotina é a cotinina. Então, ela foi preconizada como biomarcador no monitoramento para o cessamento do tabagismo ambiental, por oferecer vantagem na sua identificação em relação aos demais compostos formados, né, os demais metabólitos. E, de acordo com a Sociedade de Pesquisa sobre Nicotina e Tabaco, foi definido então um ponto de corte para identificar quem são os não fumantes. E essa definição ela vem a partir da cotinina na saliva e no plasma dessas pessoas, que ficou então preconizado a concentração de 15 nanogramas por ml. Porém, em pesquisas que foram feitas adiante, percebeu-se que a concentração de nicotina ela tende a diminuir no plasma, na urina e na saliva. Então, uma pesquisa nacional de saúde e nutrição dos Estados Unidos sugeriu que esse ponto de corte fosse então diminuído para 3 nanogramas por ml. Então aqui a gente já cai em um outro cenário que chega a ser até um pouco lógico, né? Os aparelhos que a gente tinha
para identificar ali na faixa dos 15 nanogramas. Agora a gente tem que garantir que esses aparelhos eles sejam é, sensíveis o suficiente para nos fornecer uma identificação e uma quantificação num número, numa quantidade bem menor. A gente está falando aí de já, tipo, pelo menos 5 vezes a menos do que vinha sendo utilizado. A partir daí, foi feita então uma estimativa que em 2030 mais de 8 milhões de pessoas viriam a morrer em decorrência do tabagismo. E também já foram identificados mais de 4.000 componentes na fumaça do cigarro, onde pelo menos 50 deles são altamente carcinogênicos. Daí você já tem uma bela ideia o quão importante é se desenvolver métodos analíticos mais sensíveis e capazes de detectar e quantificar vestígios de cotinina na saliva, no plasma ou na urina. A matriz de trabalho para a cotinina lá pode ser diversa, tanto no plasma quanto na saliva, suor, urina, fio de cabelo, sangue do cordão umbilical, mecônio, através da unha, do leite materno e várias outras matrizes. E as principais são urina, plasma e suor. Aí, entre todas, na verdade, tem os prós e os contras, né? Então, por exemplo, pegando alguns tópicos em relação à coleta, concentração de amostra normalmente disponível, tempo de coleta, concentração do analito e problemas com a interpretação, você tem, por exemplo, suor, saliva, é um método de coleta que não é invasivo, porém a urina já requer um pouco de privacidade para coleta. A concentração de amostra disponível no suor e na saliva é em torno de 1 a 5 ml. Porém, o paciente tem que ser induzido a produzir esse suor através do exercício. Já na urina você já tem a quantidade de amostra já é bem mais abundante. O tempo de coleta do suor, por exemplo, em alguns segundos, ou então pode ser de horas a dias quando se usa algum emplastro. Já a saliva leva alguns minutos e a urina também alguns minutos. A concentração do analito, por exemplo, no suor é bem alto, na saliva já é mais baixo, enquanto na urina é de moderado a alto. E em relação a problemas de interpretação, o suor tem-se pouca amostra e também você tem problema com contaminação do ambiente. Enquanto que a saliva você também tem pouca amostra e você pode ter contaminantes prévios oriundos da alimentação do paciente. Outra coisa também, pH da saliva, né? Que tem relação com o pH do plasma, que a gente conversou lá nos primeiros slides. Em relação à urina, você pode ter também a adulteração por adição de outras substâncias. Sei lá, o paciente ele fez uso de algum entorpecente, por exemplo. Isso vai interferir sim na, na interpretação do dado, né? Alteração também por diluição fisiológica. O analito ele tá extremamente dissolvido no meio fisiológico. Também vai fornecer problema na detecção da cotinina.
Olá, então continuando aqui a apresentação, né? Como o Fábio já mostrou anteriormente, a nicotina gera uma quantidade grande de metabólitos, né? E a maior parte desses metabólitos fica concentrada aqui na cotinina. E mesmo a cotinina, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ela pode gerar 4 outros metabólitos. E sendo que essa transhidroxicotinina é a que fica em maior concentração dentre os metabólitos da cotinina, e ela ainda também pode gerar um outro metabólito a partir dela. Bom, uma vez que a nicotina, né, foi metabolizada, como esses analitos, vamos chamar de analito, né, que é o nosso objeto de interesse no trabalho, como esses analitos chegam à saliva? Então, como a droga foi metabolizada, então entendemos que ela já está na corrente sanguínea, né? E estando na corrente sanguínea, ela pode chegar à saliva, estando na corrente sanguínea, ela pode chegar a qualquer célula do corpo, né? Então, essas moléculas estão disponíveis para todo o corpo. E chegando nas células das glândulas salivares, né? A transferência, vamos dizer assim, a incorporação dessa cotinina para a saliva pode ocorrer de 2 maneiras. Uma, que é um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece, que pode ser por ultracentrifugação, que é um evento extracelular que ocorre nas junções estreitas entre as células, né? Ou, a mais comumente, né, que ocorre na maior parte do tempo, a maior parte da obtenção da cotinina na saliva vai ocorrer por difusão passiva, que é um modelo intracelular que busca a isotonia do meio, um modelo já bem conhecido. E essas incorporações, elas são restringidas por moléculas de alto peso molecular, que não é o caso da nossa cotinina, né? Então ela não vai ser restrita por esse modelo. E drogas ionizadas e também drogas que estão ligadas a proteínas plasmáticas não vão chegar à saliva. E a saliva, por que a saliva foi escolhida? Como já também foi mostrado, né, nos slides anteriores, uma das principais vantagens da saliva é a sua obtenção, porque ela não precisa de nenhum modelo invasivo, a coleta pode ser assistida, tem um baixo custo, além de riscos mínimos para dizer que não existe risco em coletar saliva, né? E chances mínimas também de ocorrer alguma infecção no paciente ou na pessoa que está coletando a saliva, né? E assim, as concentrações do analito, né, da cotinina que não está disponíveis na saliva, ela está altamente relacionada com a concentração plasmática. Porém, uma desvantagem desse modelo de coleta em saliva é que o tempo em que ela fica disponível é bem baixo. Bom, aí na sequência nós precisamos obter a saliva, né? Então já temos a nossa saliva, vamos supor que o cidadão fumou, tem lá a saliva cheia de cotinina para a gente analisar. Como que a gente pode fazer isso? Existe no mercado um sistema chamado Salivete. Esse é um exemplo, tá? Existem outras maneiras, mas esse é um exemplo que é mais comumente utilizado. Então tem esse sisteminha aqui que chama Salivete. Ele é um tubo cônico, ele possui um suportezinho onde fica apoiado um algodão. Ele tem uma pequena fenda aqui para passar o fluido. Esse algodão ele tem cerca de 1 centímetro de espessura por 3,5 de comprimento. E o que acontece? Você leva é um rolinho, né? Você leva esse rolo até a boca da pessoa que você deseja fazer a coleta do material e deixa ela impregnar até ele saturar. Você também pode estimular a pessoa a salivar mais com ácido cítrico, por exemplo. Então, terminou, impregnou o algodão, o rolo de algodão com saliva, a gente devolve ele para o sisteminha do salivete e fazer uma centrifugação. Centrifugou,
solução desceu, a gente pode retirar o aparato que segura o rolo de algodão e temos aqui disponível a saliva, a nossa matriz com o analito de interesse lá dentro. Bom, tendo a amostra em mãos, a matriz em mãos, né, podemos começar agora a pensar na extração, na obtenção do nosso analito, né, para levar para os modelos analíticos que a gente vai ver na sequência. Bom, temos uma solução, é uma fase líquida onde está o nosso analito. Então, a nossa extração, a melhor extração que podemos ter aqui vai ser a líquido-líquido. E existe uma infinidade de solventes que podem ser utilizados, que vão dar uma grande faixa de solubilidade e seletividade para a gente. Vai depender muito do analito que você está trabalhando, né? E se o seu analito assim permitir, os melhores solventes que você pode pensar em trabalhar são aqueles que têm um baixo ponto de ebulição, que isso vai facilitar lá no final da extração a remoção dele, diminuir assim os seus interferentes na análise, quando você for para o analítico, né? Bom, mas assim, antes de a gente realizar a extração propriamente dita, precisamos primeiro alcalinizar a amostra. E no caso da cotinina, é necessário alcalinizar por conta do pK que ela se encontra, né? Se você tiver sorte de estar trabalhando com analito que não precisa, tudo bem, mas no caso da cotinina é interessante fazer essa alcalinização. E por que é importante fazer essa alcalinização? Ela é importante porque ela vai ajudar a manter o nosso analito na sua forma ionizada. Isso faz com que ele tenha uma diminuição na sua solubilidade no meio aquoso e vai facilitar a sua extração nos solventes orgânicos, né? E a alcalinização ela pode ser feita, por exemplo, com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, carbonato de sódio. Então essas são uma das maneiras que nós temos de fazer essa alcalinização. Fazendo isso, a gente mantém o nosso analito na sua forma não iônica, né? Então fica mais fácil a extração com os solventes orgânicos. Com a amostra alcalinizada, a gente pode partir para a extração propriamente dita. E existem diversos solventes, como a gente já falou, né? Mas o que é mais comumente usado, o que na maioria dos trabalhos, na maioria dos próprios analitos que são analisados no dia a dia, o que é mais utilizado é o diclorometano. Existem também alguns artigos que dizem que o 1-butanol é melhor que o diclorometano, porque ele interfere menos na matriz e alguns trabalhos já preferem usar ele. Há também alguns trabalhos que dizem que é melhor usar o acetato de N-butila junto, né, misturado com o diclorometano. Então existem aí alguns trabalhos, né, que diferem um pouco no melhor modelo de extração. Lógico que isso depende do seu analito, né? Esses que eu estou citando aqui são os que eles aconselham utilizar para a extração da cotinina, que é o foco do trabalho. Então, para a cotinina e por coincidência a maioria dos outros analitos, o que é mais utilizado é o diclorometano. Bom, aqui embaixo a gente tem um modelinho bem simples, né, bem simplificado de como que ocorre uma extração líquido-líquido. Então temos aqui a nossa matriz, que é a saliva, né, que partiu desse tubo. Então temos a saliva, a gente alcalinizou ela e colocou o solvente orgânico. Agitou, fez a mistura, né, para a coleta do analito não ionizado. Centrifugamos para separar as fases e esperamos, né, que o nosso analito esteja lá na fase orgânica. Depois a gente separa as fases, retira a fase aquosa, que não interessa, e ficamos com o nosso extrato, com a nossa fase orgânica, contendo o nosso analito de interesse. Então, basicamente é assim que funciona. Então, de maneira bem resumida, né, é isso que ocorre desde quando a nicotina é metabolizada, a cotinina vai para a saliva, a obtenção do material da saliva,
a separação dele, alcalinização, extração e, por fim, a separação da fase aquosa com a fase orgânica, onde vai estar o nosso analito. Então, falando novamente aqui da amostragem, bem rapidamente, a gente achou interessante citar esse kit, o Saliva Sec. Não sei exatamente a pronúncia, tá? Mas esse kit, ele é um pouquinho mais interessante que o outro, que é mais utilizado aqui no Brasil, que é o Salivete, que a gente já citou anteriormente. Esse Saliva Sec, ele é um pouquinho mais elaborado, vamos dizer assim. Ele tem uma espessura um pouquinho maior que o Salivete e ele consegue fornecer um material de 1 a 2 ml de saliva que ele considera ultrafiltrada. Por quê? Quando for colocar o algodão, né, o algodão coletor na boca da pessoa, pode ter partículas de alimentos, bactérias, mucopolissacarídeos, pode ter algumas coisinhas lá a mais que você vai coletar, né? E esse kit, na membraninha, ele possui esses cristais de sucrose que funcionam como uma barreira para impedir que partículas grandes, partículas que eles consideram de alto peso molecular, passe. Então só vai conseguir passar por aqui mesmo a saliva, né, com os constituintes ali a nível molecular lá, né, como no nosso interesse, caso no nosso interesse aqui, a cotinina. Então, fragmentos de alimentos, bactérias, essas moléculas maiores acabam não passando por essa barreira de sucrose. Então, ele é um kit que, assim, fornece um material um pouco mais limpo, vamos dizer assim, né? Então, lá no final da sua extração, você vai ter um produto para trabalhar, né, uma amostra mais limpa. Então a gente só achou interessante citar esse kit, né, porque muitos artigos lá fora usam ele para coleta de amostra. Então agora a gente vai falar um pouco das técnicas, né, de identificação da cotinina, visto que a gente já tem, né, a amostra pronta para estudo. E uma das técnicas que pode ser empregada é o ensaio imunoenzimático, também conhecido como ELISA. A técnica de ELISA ela pode ser usada na triagem da cotinina, por ser uma técnica rápida e dependendo do que você quer com o seu teste, né, qual é a finalidade do seu teste, às vezes você não precisa nem fazer a extração da amostra, você consegue trabalhar direto com ela na matriz biológica, né. Ele é um teste relativamente rápido, é fácil de fazer, não requer grandes investimentos para o laboratório, né? E só que assim, o ELISA ele apresenta um conta, né? Que ele pode apresentar reatividade cruzada e como ele depende da especificidade do anticorpo para detecção do seu antígeno. Se você não der sorte de pegar um lote que tenha um anticorpo bem reativo ali, você pode gerar falsos negativos. Mas assim, o ELISA é atualmente a técnica mais empregada para detecção de cotinina. E a maioria dos kits comerciais trabalham com anticorpos monoclonais. Então temos aqui alguns exemplos de uns kits que estão no mercado, né? A faixa de trabalho aqui, né? Mas assim, a média de detecção deles está na faixa de 2 miligramas. Abaixo disso tem alguns kits que pegam, mas não são todos. E assim, o melhor dos mundos seria se os kits trabalhassem com anticorpos policlonais, né? Mas isso é um pouco mais complicado para as empresas, né? Teriam que ter mais clones, né, de células produzindo anticorpos que identificam epítopes diferentes da mesma molécula, né? Então é um pouco mais complicado. Mas assim, os monoclonais que eles trabalham já tem uma boa detectabilidade. Então entrando agora aqui nas técnicas cromatográficas, que são a escolha preferencial
para análise de cotinina em matriz biológica, e elas são preferenciais pois elas apresentam baixo limite de quantificação e detecção e alta seletividade, e possibilitam inclusive a detecção de múltiplos metabólitos, como por exemplo a transhidroxicotinina, a cotinina, inclusive da própria nicotina, sem ser metabolizada. Então ela possibilita essas técnicas, que a gente vai comentar um pouquinho agora, possibilitam inclusive essas identificações simultâneas. E dentre essas técnicas cromatográficas, a gente pode citar algumas, como a cromatografia gasosa, que teve seus primeiros trabalhos lá nos anos 60, e atualmente estudos apontam que o seu limite de detecção é de 2 nanogramas por ml. Temos também as análises por HPLC, que é a cromatografia líquida, que essa já teve seus primeiros estudos lá nos anos 70, um pouquinho depois do CG, porém tem um limite de detecção um pouco mais baixo, chega até a 0,5 nanogramas por ml. Eletroforese capilar também foi testada mais recentemente, já nos anos 2000, e ela apresentou resultados bem parecidos com o HPLC. A diferença é que o HPLC foi considerado mais sensível e seletivo, enquanto o CE, né, eletroforese capilar, foi considerado mais preciso e reprodutível. E todos esses equipamentos, que eu coloquei algumas imagens aqui embaixo só para ilustrar de algumas das marcas que fornecem esses equipamentos, né? Eles podem trabalhar com alguns detectores. No caso do CG, a gente pode trabalhar com FID, MS, MS. No HPLC ou PLC, pode trabalhar com detectores de VWD, DAD, FLD, UMS, MS. E o CE, que pode trabalhar com V e DAD. O capilar também pode ser acoplado ao massa, tá? Só que eu não achei nenhum estudo para citar aqui para vocês da utilização do massa acoplado ao C para cotinina, por isso que eu não coloquei aqui. Já os outros equipamentos aqui encontramos. Então, por exemplo, aqui temos um HPLC acoplado a um massa. Aqui um sistema de HPLC e UPLC, então uma torre de UPLC com um forninho lateral para usar como sistema HPLC. Aqui um sistema de CG e aqui um CG acoplado ao detector do massas. E dentre os detectores que a gente citou, o mais sensível, que oferece os menores limites de detecção, é o de massa. E ele também é o que melhor possibilita essa detecção múltipla de vários componentes na mesma matriz, no mesmo extraído da matriz, né? Então tem uma grande variedade de possibilidades e a técnica de melhor escolha, né? Apesar da técnica imunoenzimática ser a mais utilizada pela sua praticidade e facilidade, a mais aconselhável realmente são as técnicas cromatográficas. Então aqui a gente tem um fluxo de trabalho, né? Já é um resumo de tudo que a gente falou até agora. Então nós temos a cotinina em saliva, né? E a gente focou basicamente o trabalho na extração líquido-líquido, que é a mais utilizada, tá? Tanto que o que você mais encontra são kits para coleta de saliva. Essas duas metodologias, a derivatização e a extração em sistema sólido, elas existem, elas são utilizadas, mas não são tão utilizadas, tá? Essa aqui, a sólida, inclusive, ela é mais antiga que a líquido-líquido. Tem alguns artigos que nós achamos aí dos anos 60, já usando essa técnica, mas hoje em dia ela não é tão usada, tá? E a derivatização, em alguns casos bem específicos, ela não é tão utilizada. Então a gente focou basicamente aqui na extração líquido, né? E como vocês podem ver, a gente faz a coleta da saliva, faz a extração líquido-líquido, e a gente pode analisar isso ou em CG ou em HPLC. Aqui nós temos detectores que a gente pode utilizar, né, para cada sistema desse. Então, o detector de CG, os 3 detectores podemos utilizar, e os detectores de HPLC.
Aqui a gente pode incluir também o FLD que faltou, tá? Porque a cotinina e seus metabólitos têm um anel aromático, então elas emitem fluorescência. Então poderia ser utilizado um quartzo detector aqui para o HPLC. E as técnicas de monoensaio, o ELISA, que elas nem precisam de um pré-tratamento, né? Você consegue trabalhar direto na matriz biológica, já que a gente está usando anticorpos, né, que são seletivos para a cotinina ou metabólitos que você tem de interesse, né? Na teoria, como estamos usando anticorpos, as outras proteínas ou as outras moléculas que tenham lá, em teoria não deveriam atrapalhar. Então, esse é um fluxo completo, resumidão, de tudo que foi dito nesse trabalho, basicamente. Então, chegamos aqui ao final da apresentação, né? Essas são as referências que a gente utilizou para elaborar esse trabalho, os sites que nós acessamos. Então, acho que é isso, pessoal. A gente agradecer a paciência de escutar a gente até aqui. Obrigado e até a próxima.